Você está no canal Clara Mostra a Língua. O vídeo de hoje é o terceiro de uma série de 4 em que o linguista Cláudio André Couto fala sobre línguas indígenas no Brasil, para a gente entender melhor como funciona a comunicação humana. Assista! No Brasil, a gente tem tantas línguas, né? E muito se fala de países na Europa que tem, nossa, que surpresa! Na Espanha se falam tantas línguas né? E, na verdade, no Brasil nós temos muitas mais, não é? Pois é, você vai para a Espanha, né? Você tem o catalão, você tem o basco, o espanhol, tem o galego. Então, são várias línguas, mas no Brasil você tem 180 línguas indígenas, por exemplo. E uma coisa interessante, as pessoas geralmente ficam impressionadas com o fato do basco, falado na Espanha, e também na França, né? Tem uma parte da França que fala o basco. É uma língua isolada, que ela não tem nenhuma relação com nenhuma outra língua do mundo, ao menos o que se tem conhecimento no momento atual. E os brasileiros ficam encantados porque o basco é uma língua isolada, mas só no Brasil existem 6 línguas isoladas. Por exemplo, o ticuna, que é uma língua do Amazonas, é uma língua isolada, ela não está relacionada a nenhuma outra língua conhecida hoje no mundo. Talvez, no passado, ela fosse certamente relacionada a outras línguas. Mas que já não existem mais. O registro se perde, né? No Exato. tempo, porque não existe. E assim, em relação à pesquisa de campo, por exemplo, que eu realizo, ela exige são várias tarefas para o linguista. Então primeiro você tem que ter um conhecimento abrangente da língua, você vai ter que dar conta, você vai ter que descrever fonologia, morfologia, sintaxe, tudo. E você tem que ter um conhecimento abrangente e específico. Então, da língua em geral e de cada componente da gramática que você for estudando. E além disso, você tem que ter um olhar para a antropologia, porque sem esse olhar, você vai fazer uma descrição muito, muito fraca, muito perigosa até, sem esse conhecimento. E você tem que estar também em uma boa relação com as pessoas, porque você está entrando na casa do outro. Então, às vezes, o pesquisador não tem essa sensibilidade. Eu estou entrando na casa do outro, eu estou perguntando o tempo todo tudo. Como foi esse negócio? Eles te receberam bem? Eles entenderam o que você quer fazer, o que você já está fazendo, né? Já descreveu, já publicou. Como é que você conseguiu isso e como é que eles reagiram? Eu tive acesso aos índios Sainau através do professor Aldir de Paula, um professor da UFAL, que trabalha há muitos anos com os índios Pano, dessa família. E a professora Estela Teles, de Pernambuco, que também fez esse contato. O povo Sainaua não sabia nem a existência desse povo. Achava-se que era um povo Jaminaua. Jaminaua é um nome genérico para os índios Pano. Então todo índio Pano que era contactado no Acre era tido como Jaminaua. Só que na verdade quando eu fui para campo, com o auxílio desses professores, descobriu-se lá. Na verdade não se descobriu, né? Nós aqui ignorávamos isso. Eles se autodenominam como Sainaua. E Sainaua quer dizer povo do grito. Povo do grito? E os Sainaua, eles eram tidos como Jaminaua. E eles disseram, não, a gente é Sainaua. E aí tem essa questão política da autodenominação, que nem sempre é respeitada. Às vezes um povo se autodenomina de uma forma e os não índios não se importam com essa autodenominação. Então, para você ter uma ideia do problema dos Sainaua, quando eu cheguei lá, eles adotavam nas escolas, existem escolas lá na terra indígena, Sainaua, eles adotavam cartilhas da língua Jaminaua, que é falada no outro extremo do Acre. Que é longe então, hein? O Acre é um estado grande. No leste do Acre. E aí eles adotavam uma cartilha de uma língua distinta da língua dos ancestrais. E aí quando eu fui lá, eu descobri com eles, quer dizer, eles me ensinaram que a língua deles era o Sainaua e que alguns até se consideravam como Jaminaua, mas porque isso foi uma denominação vinda do exterior, vinda dos não índios. Porque é muito comum entre os povos Pano, entre os índios Pano, não se autodenominarem. Pano é cultura, é língua, é tudo? É a família. É a família. E aí você chama a família linguística e você pode falar povos Pano. Cultura, né? Culturalmente. A cultura Pano e tal. Só que os índios Pano, eles geralmente não se autodenominam. Então, não existe essa necessidade de dizer quem sou eu. Eu sou ser humano. Então, quando o não índio chegava lá e dizia, qual é o seu povo? O povo sou eu, humanidade. Então, não existia essa necessidade de autodenominação em alguns povos. Alguns tinham, mas eram nomes de clãs para fazer a distinção entre as famílias. Então, por isso que às vezes no Brasil é muito complicado você saber o nome do povo, porque o mesmo povo pode ter várias denominações. Então, às vezes, até o censo, para saber qual é o número de línguas brasileiras, ele é muito distinto, porque às vezes a mesma língua tem mais de um nome e o censo considera esses diversos nomes como diversas línguas. Então, isso é complicado. No caso do Sainaua, que eu estudo, ainda tem que se verificar se o Sainaua é de fato uma língua ou um dialeto de outras, junto com outras línguas Pano, línguas Jaminaua. Então, isso é uma coisa ainda para ser verificada no futuro. Mas a autodenominação deles é Sainaua e isso tem que ser respeitado. Claro. E a recepção deles para o meu trabalho foi excelente, assim, foram pessoas muito carinhosas comigo e receberam assim de uma forma
incrível, porque eles têm consciência da necessidade do trabalho. Outros povos no Acre, não só Pano, mas de outras famílias linguísticas que vivem no Acre, tinham já trabalho sobre eles, e sobre os Sainawa não existia nada. Então os índios Sainawa, eles sentiam essa necessidade de também ter um trabalho sobre a língua e sobre o povo deles. No caso, eu só fiz um trabalho sobre a língua. Eles tinham essa necessidade, esse desejo, então por isso também que eu fui muito bem recebido. E são pessoas maravilhosas e, graças a Deus, eu fiz bons amigos lá. Que ótimo! E, assim, na verdade, o pesquisador tem que ir com a mente bem aberta, porque ele não pode estar só focado no trabalho em si, de coletar dados de uma forma mecânica. Não é um robô, né? Não. E não está lidando com robôs também? Não, e a língua é uma coisa viva. Então você tem que... É um trabalho, inclusive, muito cansativo, porque você tem que estar o tempo todo atento. Tudo o que se faz, todas as experiências, as práticas, você anota para depois pedir na consulta, na entrevista, para ele dizer na língua como é que se faz aquilo, ou aquela história que o senhor contou. E até o falante, que foi o meu principal consultor, o principal professor, ele até brincava, ele dizia assim: tu não é bestinha não, né? Tudo que a gente fala, tu tá atento. Então eu sempre ficava atento. E essa relação com eles sempre foi muito boa, muito respeitosa. E fora isso, a curiosidade deles em relação ao mundo de onde eu vim, e essa comunicação de culturas tão diferentes, né? No caso dos Sainawa, eles já vivem há um bom tempo já em contato com os não índios. Os Sainawa, inclusive, tem uma história muito triste, porque eles vieram de uma região a uns 600 quilômetros de onde eles vivem hoje, e eles foram praticamente dizimados numa guerra com outro povo indígena. Então não existe registro histórico dessa guerra. Então os relatos que eu peguei com os últimos, os mais antigos, foi que houve uma desavença entre esses povos, que eram inimigos, e aí os Sainawa foram praticamente dizimados. O que existe na literatura, nos escritos, né, de história, é que às vezes os próprios não-índios é que estimulavam essas guerras. Então, por exemplo, no Acre foram as pessoas na extração da borracha. Sim. E no Peru a extração do caucho. E eles então tinham interesse em tomar as terras para fazer os seringais. E aí pode ser que essa guerra que existiu entre os Sainawa e esse povo, parece que também Pano, pode ter sido estimulada pelos não índios. E a partir dessa guerra, os Sainawa foram quase todos dizimados. Só sobraram 2 famílias. E essas 2 famílias ficaram andando pelo Acre. E anos depois de trabalhar em seringais, em contato com os não índios, é que eles se estabeleceram na terra indígena onde eles vivem hoje. E aí eles acabaram casando com não índios também, porque o grupo era pequeno, era tão pouco, que não tinha mais como fazer o casamento com primos. Então o contato deles com os não índios já é de um bom tempo. Mas a cultura ainda permanece lá. Então, às vezes você chega na terra indígena e você acha, bom, mas aqui tem muita coisa já dos não índios também. Mas quando você vai mais a fundo, quando você vai ver a cosmovisão, a religião, você vê tudo lá ainda muito vivo. Ainda muito vivo. Assim como a língua, que é só lembrada por 7 pessoas. Então, é um processo de resgate que eles, eu noto que eles gostam, porque eles gostam de conversar. Eles é como se eles estivessem voltando à adolescência, a época que eles falavam só a língua indígena. E a sua identidade também, e a sua identidade. Língua é a identidade de um povo. Pois é, e uma identidade que é negada, inclusive na sua autodenominação, que deram para eles uma denominação que não era que eles se reconheciam. Então não só a língua era proibida, às vezes até nos seringais de ser falada, como a própria autodenominação era desconsiderada. Então é violência em cima de violência. Por que será que uma língua é proibida de ser falada? Porque ela é perigosa, né? Então, por exemplo, no seringal, quando você estabelece que todos falem o português, o patrão pode controlar melhor as conversas, possíveis reuniões ou qualquer coisa desse tipo. Quando você fala uma língua que o outro não tem acesso, só aquelas 2 pessoas vão poder se comunicar. Então, é como até eles falam brincando. Quando a gente quer dizer uma coisa para o outro não saber, a gente fala na língua dos nossos ancestrais. Se você gostou, dá um like. Eu faço vídeos especialmente para você entender que a língua nos representa. Como esse que você acabou de assistir, que é o 3º da série. Inscreva-se no meu canal, comente, compartilhe.